Pois bem, senhoras e senhores, então, como de hábito, anualmente, o TRE de Santa Catarina faz esta reunião com os partidos políticos, contadores, contadoras de todo o estado de Santa Catarina, com o propósito de enfatizar as questões mais críticas que nós encontramos nas prestações de contas anuais, cujo prazo para entrega é agora, vence no próximo dia 30 de junho. Nós vamos oportunizar os senhores a possibilidade de trazer questões que tenham dúvidas pelo e-mail reunião-partidos2023@tre-sc.jus.br, que ficará disponível durante esta apresentação, durante esta reunião. Eu vou tratar das questões normativas mais críticas, onde nós habitualmente encontramos problemas ao analisar as contas aqui no TRE, e logo depois, a servidora Ivete Ana Araldi, que é chefe da seção de contas partidárias, vai tratar das questões mais técnicas, operacionais próprias de sistema e de entrega operacional das contas. Vamos lá, então. A prestação de contas relacionada ao ano de 2022, que deve ser entregue agora até o dia 30 de junho de 2023, ela está regulada pela resolução do TSE 23.604 de 2019, seja em relação às questões processuais, seja em relação às questões materiais. As contas, como os senhores sabem, devem ser prestadas mediante a utilização obrigatória do Sistema de Prestação de Contas Anual, SPCA. Esse sistema ele é online e o encerramento das contas relacionadas ao exercício de 2022 neste sistema viabiliza automaticamente a autuação de um processo judicial eletrônico e o início propriamente da prestação de contas no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Há uma integração automática entre o sistema de prestação de contas e o PJE, Sistema de Processo Judicial Eletrônico, para que nós tenhamos, então, esses processos iniciados. Temos ainda uma questão importante relacionada à prestação de contas deste ano, que é a particularidade das federações. Nós temos no Brasil, atualmente, a possibilidade de que os partidos unam-se em federações. As federações precisam ser compostas em, no mínimo, 4 anos de duração. Isto ocorreu pela primeira vez no último ano, justamente nas eleições de 2022, mas não há, propriamente dito, uma prestação de contas de federação. Na verdade, todos os partidos políticos que integram uma determinada federação fazem as suas contas individualmente e as contas da federação serão justamente as contas destes partidos políticos. Então, a regularidade de gastos em prol da federação, ela vai ser verificada na respectiva prestação de contas do partido político que realizou o gasto. Pois bem, no Brasil, nós temos atualmente apenas 3 federações. A Federação Brasil da Esperança, composta no ano passado por 3 partidos políticos, o PT, o PCdoB e o PV. A Federação PSDB Cidadania, composta por estes 2 partidos, e a Federação PSOL Rede, composta por estes partidos. Então, os partidos políticos aqui nominados que integram estas federações devem prestar as suas contas como de hábito, individualmente, partido político por partido político, à Justiça Eleitoral. Uma questão bem importante em relação às contas partidárias é a questão da responsabilidade sobre elas. Os órgãos partidários, especificamente, são responsáveis pela prestação de contas, o presidente do partido político e também o tesoureiro e todos aqueles que eventualmente os substituírem ou vierem a desempenhar essas funções durante o exercício da prestação de contas. E aqui eu chamo a atenção para um aspecto particular, que é a necessidade de termos a responsabilidade partidária identificada nas prestações de contas, da exata forma que está identificado também no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, no SGIP, porque há este confronto na prestação de contas e nós encontramos muitas vezes disparidade de informações. Então, para a Justiça Eleitoral, as autoridades que representam um partido político oficialmente são aquelas informadas por esses mesmos partidos políticos no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Então, antes da entrega da prestação de contas, é importante
que os partidos políticos chequem se estas informações estão corretas para evitar diligências, evitar problemas em relação à responsabilidade sobre as suas contas. Para nós é bastante importante. Qual é o objetivo da análise em si pela Justiça Eleitoral das contas partidárias? Nós seguimos as disposições da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, que atribui competência à Justiça Eleitoral para identificar a origem das receitas e também a destinação dos gastos do partido em um primeiro momento. Então, todo o nosso foco está voltado à identificação de eventuais fontes vedadas, de recursos de origem não identificada e da destinação correta dos gastos partidários. E, além disso, claro, a compatibilidade daquilo que foi declarado pelo partido político com a movimentação própria dos recursos financeiros e estimáveis em dinheiro que ele declara. A movimentação dos recursos financeiros verificamos diretamente nas contas bancárias. As contas bancárias de um determinado partido político, elas só podem receber recursos de natureza absolutamente identificada por CPF ou por CNPJ. CNPJ de que forma? Quando o doador seja um partido político ou um candidato ou uma candidata, porque os senhores sabem que as empresas não podem financiar partidos políticos. Extratos bancários de contas partidárias precisam abranger todo o exercício financeiro e estar na sua forma também definitiva, ou seja, não podemos ter formas provisórias de apresentação das informações. Todas as doações em recursos financeiros precisam ser recebidas por uma dessas formas: ou cheque cruzado em nome do partido, ou depósito na conta bancária do partido, e aí admite-se qualquer meio de transação bancária em que o CPF ou CNPJ do doador esteja identificado, e é possível também receber doações por Pix, desde que a chave seja o CPF ou CNPJ. Vejam os senhores que as formas de recebimento de doações de recursos financeiros, elas primam pela identificação precisa das fontes, o que acontece no Sistema Financeiro Nacional pela identificação justamente de CPFs e CNPJs. Mas partidos políticos podem receber também doações que não são financeiras, são estimáveis em dinheiro, ou são bens, ou são serviços. E na hora de receber bens ou serviços como doações, é importante também que se observem as regras legais. Então, um bem pode ser recebido por um partido político desde que ele seja propriedade do doador, ou seja, não é possível adquirir um bem para depois fazer a doação. Este bem já precisa estar no patrimônio do doador. E os serviços eventualmente prestados têm que ser prestados, doados pela própria pessoa doadora. Em qualquer caso, bens ou serviços têm que ser avaliados com base nos preços praticados no mercado, justamente para que nós tenhamos a fidedignidade dessas informações. A comprovação de receitas e gastos partidários é um ponto extremamente importante em uma prestação de contas e que normalmente encontramos também diversas inconsistências. Quando as doações são recebidas na forma de bens ou serviços, elas precisam ser comprovadas por documentos fiscais ou instrumentos de doação. No caso de bens, se há uma doação temporária, ou seja, uma cessão temporária de uso, o que é muito comum verificar-se em veículos, em imóveis, nós precisamos de um instrumento de cessão temporária destes bens, com o comprovante de que quem cede, ou seja, quem doa, é proprietário daquele bem cedido. E no caso dos serviços, instrumentos de prestação de serviços que permitam à Justiça Eleitoral conhecer de fato a origem daqueles recursos. Todas as doações financeiras precisam ser registradas na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a inclusão da documentação comprobatória no sistema. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos ao analisar contas partidárias na Justiça Eleitoral é justamente o fato de iniciar-se a prestação de contas nos partidos políticos muito tardiamente. Então, nós temos a possibilidade no sistema de prestação de contas, que é totalmente online, de declarar as doações financeiras recebidas e concomitantemente juntar os seus comprovantes. E isso, com certeza absoluta, trará um número menor de inconsistências ou mesmo eliminará as inconsistências nesse processo que é tão
importante para os partidos políticos em razão das suas sanções. É possível arrecadar recursos pela internet? Sim, desde que haja um mecanismo para tal na página eletrônica do próprio partido político. Então, o partido político pode arrecadar recursos online, usando também formas identificadas de receber essas doações. Por formas identificadas, vamos entender também os cartões de crédito, os cartões de débito, a possibilidade de emitir de forma online um boleto bancário ou mesmo convênios de débito em conta. Mas é importantíssimo que seja o titular do cartão, caso use um cartão de crédito ou débito, o doador, e que identifique-se em qualquer hipótese nome, CPF de doadores e emita-se o respectivo recibo de doação. Então, isso é plenamente possível. É possível fazer. Quando há a emissão de um boleto online, não é demais lembrarmos que é imprescindível a identificação do doador por nome e CPF ou CNPJ, que o partido político deve figurar como beneficiário com seu nome, endereço e CNPJ, o valor do pagamento e data de vencimento precisam constar. Não há possibilidade de quitar um boleto online de doação depois da data do seu vencimento. Essa é uma particularidade importante desse tipo de arrecadação. E boletos com valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 não podem ser pagos em espécie por uma questão de segurança na identificação da sua procedência. Recibos de doação, ao contrário de candidatos e candidatas que emitem recibos eleitorais, partidos políticos emitem recibos de doação para todas as doações recebidas de pessoas físicas, para transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo partido, sempre identificando, neste caso, o doador ou doadora originário. Quem são doadores ou doadoras originários? São as primeiras fontes da doação. Então, quando um partido político, por exemplo, recebe recurso de um outro partido político, ele precisa identificar o partido doador de quem ele recebeu este recurso. Nós podemos ter o partido X doando para o partido Y e o partido X precisa identificar que recebeu aquele recurso de João, de Maria, de José, quem são as pessoas físicas, para que a Justiça Eleitoral possa aferir a licitude dessa doação. Também transferências financeiras de recursos do fundo partidário entre partidos distintos ou mesmo no mesmo partido, mas entre níveis de direção distintas, precisam também dos seus recibos de doação. Não há dispensas, nesse caso, para a emissão dos recibos de doação. As dispensas que a lei permite e as normas eleitorais permitem são aquelas de transferências realizadas entre as contas de um mesmo partido político. O partido político tem, por exemplo, duas ou três contas de recursos privados, então o trânsito entre estas contas, desde que tenham a mesma natureza, não precisam de emissão de recibos. Créditos em conta bancária de sobras financeiras de campanha, teremos bastante nesta prestação de contas, em razão da última eleição, não precisam recibos de doação também, e contribuições de filiados ou filiadas com depósitos bancários identificados até o valor de R$ 200 por mês. São pequenas contribuições para as quais a Justiça Eleitoral admite que não haja a emissão de recibos de doação. Partidos políticos não podem receber recursos de 4 categorias. Origem do recurso estrangeira. Veja, não estamos falando da nacionalidade do doador, mas da origem do recurso. Não pode ser financiado um partido político por pessoas jurídicas. Não pode ser financiado por pessoas físicas permissionárias de serviço público, e aqui está talvez a maior frequência de irregularidades em relação às vedações que nós encontramos nas prestações de contas, talvez pelo desconhecimento de que uma determinada pessoa é permissionária de serviço público. Deixo aqui o exemplo dos taxistas, que são permissionários de serviço público e por vezes podem fazer doações a partidos políticos e serão identificados como fontes vedadas. E não podem fazer doações também autoridades. Mas há um conceito específico na norma a respeito da vedação de autoridades. O conceito aqui de autoridades não é aquele conceito básico, talvez leigo, comum do que seja uma autoridade. Para que haja vedação de doações a partidos políticos, consideram-se autoridades públicas as pessoas físicas, quaisquer pessoas físicas que exerçam
função ou cargo público precário, ou seja, de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, a não ser que estas pessoas sejam filiadas a partido político. Se elas forem filiadas ao partido político, elas não serão consideradas autoridades para esta finalidade de identificar-se uma eventual vedação de recebimento de recursos por um partido político. Nós temos também uma questão bastante importante relacionada às prestações de contas partidárias, que são os recursos de origem não identificada. Então, recursos de origem não identificada não podem ser recebidos por um partido político, mas há um conceito na norma do que sejam tais recursos. Então, os recursos sem identificação de nome, ou CPF de pessoa doadora ou contribuinte, ou de CNPJ de partido ou candidato, é imprescindível a identificação de CPF ou CNPJ. Aqueles que, ainda que tenham informado CPFs ou CNPJs, não tenham correspondência entre o nome que está na Receita Federal e aquele CPF ou CNPJ informado, e ainda CPFs ou CNPJs inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou ainda não identificados. Todas essas condições são identificadas automaticamente pela Receita Federal e é possível a Justiça Eleitoral apontar essas deficiências. Como se identificam receitas em uma prestação de contas? É imprescindível identificar a origem das receitas por nome, CPF ou CNPJ, conforme seja o doador, identificar a natureza da receita, e aqui nós temos apenas 3 naturezas: ou os recursos vêm do fundo partidário, ou vêm do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou ainda do que nós chamamos de outros recursos, que são os recursos privados, doadores, pessoas físicas. É preciso identificar o doador originário sempre que nós tivermos doações entre prestadores de contas, ou seja, entre partidos políticos, entre candidatos e partidos, entre partidos e candidatos, e pode ser informada mais de uma doadora originária ou de um doador originário por doação, se esta for a realidade dos fatos. Já em relação aos gastos partidários, ao contrário da lei das eleições, que traz um rol de gastos eleitorais que é exaustivo, nas contas partidárias nós não temos isso. Nós temos uma definição normativa. Então, gastos partidários são os custos e as despesas para a manutenção e consecução de objetivos e programas do partido. Quando nós estivermos diante dessa circunstância fática, nós estamos diante de um gasto partidário legítimo. Estes gastos, para que possam ser aferidos, precisam ser especificados de uma forma detalhada nas contas, para que nós possamos identificar exatamente a sua destinação e possamos dizer que sim, são gastos lícitos, são gastos partidários. Em relação às naturezas de recursos, temos algumas especificidades importantes na prestação de contas de partidos, e uma delas é a de gastos com o fundo partidário. O fundo partidário ele está inteiramente regulado na lei dos partidos políticos, na lei 9.096, e ele só pode ser utilizado naquelas hipóteses da lei. Então, são hipóteses bastante restritas e existem alguns limites a serem observados. Limites máximos para despesas com pessoal e limites mínimos para programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, por exemplo. Então, é extremamente importante observar as definições legais de onde se pode gastar os recursos do fundo partidário. Isso está no artigo 44 da Lei 9.096, que é de 1995. Formas de pagamento legais de gastos partidários. Da mesma forma que os recursos precisam entrar de forma absolutamente identificada, também só podem ser gastos de forma identificada. Então, estas formas são cheque, nominativo, cruzado, ou transação bancária que identifique CPF ou CNPJ, e quando envolver mais de uma operação, devem os beneficiários serem a mesma pessoa física ou jurídica, e pode-se pagar também com Pix, desde que a chave seja o CPF ou o CNPJ. As formas de comprovação dos gastos, que é algo também que nós encontramos bastante em correção, na maior parte das vezes, ela é bastante rígida. É preciso que os gastos sejam comprovados com documentos idôneos, sem emendas ou rasuras, com data de emissão, descrição detalhada, valor da operação e identificação do emitente e da pessoa destinatária ou contraparte pelo nome e razão social,
CPF ou CNPJ e endereço. Então, é extremamente importante a apresentação de documentos corretos. Em relação ainda ao fundo partidário, há uma especificidade que é o gasto com a promoção da participação política feminina. Neste caso, os documentos que comprovam regularmente a realização destes gastos são sempre aqueles que evidenciam a efetiva execução e manutenção destes programas. Não é possível um mero provisionamento contábil. Ou seja, é preciso provar que os recursos foram, de fato, utilizados na promoção da participação política feminina. Estão vedados, inclusive, os gastos genéricos, que é o que nós vamos ver aqui. Então, além de contabilizar numa rubrica própria, no plano de contas da Justiça Eleitoral, esta despesa, esta aplicação precisa ser comprovada de uma forma que não reste dúvidas que o valor foi aplicado de fato para aquela finalidade. Não se pode comprovar promoção à participação política feminina com documentos genéricos como despesas de água, luz, telefone, aluguel, gastos similares que poderiam ser realizados para quaisquer outras finalidades e também não de prestação de serviços administrativos prestados por mulheres. Também não temos esta possibilidade, esses gastos são considerados ilegais. A promoção da participação política feminina, ainda relacionada aos recursos do fundo partidário, ela deve ser feita em programas criados e executados pela Secretaria da Mulher ou a critério do partido político por uma instituição com personalidade jurídica própria, mas ainda assim presidida pela Secretaria da Mulher em nível nacional. Precisa haver uma uniformidade. E a aplicação é de, no mínimo, 5% do total dos recursos do fundo partidário recebidos no exercício. Este é o mínimo que precisa ser aplicado. E, por fim, em relação à campanha eleitoral, é preciso lembrar que, como tivemos uma campanha eleitoral, uma eleição em 2022, todas as receitas e gastos declarados na prestação de contas de campanha do partido, que essas contas já foram apresentadas à Justiça Eleitoral no ano passado, elas devem agora integrar também a prestação de contas anual do partido político. A Justiça Eleitoral não examinará novamente receitas e gastos já examinados, mas verificará a compatibilidade destes montantes com aqueles declarados à época da campanha eleitoral. Neste caso específico, a conta bancária de doações para a campanha, uma conta específica com natureza eleitoral, deve também ter sido utilizada. Agradeço a atenção de todos, vou passar a palavra à chefe da seção de contas partidárias, Ivete Araldi. Quaisquer dúvidas que os senhores tenham, podem encaminhar neste momento para o e-mail reuniãopartidospoliticos2023@tre-sc.jus.br durante o período de realização da reunião, que ao final da explanação técnica da colega Ivete, responderemos. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu preparei uma apresentação a partir dos principais problemas que a gente detecta no exame técnico das contas anuais e com algumas dicas de como evitar esse tipo de problema. Bom, o prazo, como já foi dito, é 30 de junho, sexta-feira da semana que vem. Mas a questão importante é em que momento que se começa a fazer a prestação de contas, porque dia 30 é o prazo final da prestação de contas. Como a Denise falou, é importantíssimo que a prestação de contas seja iniciada já no início do exercício financeiro, com a qualificação do exercício na SPCA. Isso está expressamente disposto na Resolução 23.604, que determina que seja feita a realização do lançamento da arrecadação e dos gastos concomitantemente na SPCA, com a inclusão da documentação fiscal comprobatória no sistema.
E esse registro concomitante previne a maior parte dos problemas e das irregularidades que acontecem na prestação de contas. E esse registro deve acontecer como? A partir dos extratos das contas bancárias, que tem que ter necessariamente identificação do CPF do doador ou contribuinte ou CNPJ, no caso de recurso que venha de partido ou de candidatos. Com base nos recibos de doação emitido nas hipóteses de obrigação de emissão, com base nos documentos fiscais comprobatórios emitidos em nome e CNPJ do partido, com a correta descrição do gasto, e também com base nos documentos comprobatórios das receitas estimáveis em dinheiro. Então, o lançamento durante o exercício, a partir da documentação fiscal idônea, dos extratos bancários, dos recibos e dos demais documentos, garante que não haverá falhas, não haverá ausências no momento da prestação de contas. Eu relacionei aqui 3 categorias de falhas, de problemas mais comuns na prestação de contas. Primeiro, a questão da divergência ou da não comprovação da origem dos recursos arrecadados. Pode ser tanto divergência na identificação do doador ou contribuinte, o partido lança na prestação de contas uma pessoa física e no extrato bancário consta outra pessoa como doadora ou contribuinte. Outra situação comum é a falta de lançamento na SPCA de doações ou contribuições, que consta do extrato bancário, ou então divergência de valores. O partido lançou um valor como proveniente de uma pessoa, só que pelo extrato o valor é diferente. Outra questão bastante comum é a falta de identificação do doador originário no caso de recebimento de outros recursos, que são os recursos que originalmente vêm de pessoas físicas. Então, sempre que o partido recebe outros recursos de outra instância partidária ou de outros partidos, tem que ter a identificação do doador originário, sob pena do recurso ser considerado recurso de origem não identificada. Outra situação comum é a falta de emissão de recibos de doação quando a resolução prevê que seja obrigatória a emissão. E uma situação comum em anos eleitorais é a falta de lançamento de sobras de campanha ou divergência entre o valor que o candidato informou ter repassado ao partido e o partido informou ter recebido, ou então divergência na identificação da origem da sobra de campanha. Então, é bastante importante que o partido tenha atenção na identificação das sobras de campanha. Outro tipo de problema que surge é não comprovação da regularidade da aplicação de recursos do fundo partidário. Acontece tanto a falta de apresentação de algum documento comprobatório, ou então o documento é apresentado ilegível ou parcialmente encoberto. No caso de cupons fiscais ou documentos que são termos sensíveis, é muito importante que assim que o partido recebe o documento, já faça a digitalização para preservar a integridade do documento. E quando for também fazer a digitalização dos documentos, cuidar para não ficar dobrado, não ter nada que encubra a integralidade do documento. Porque às vezes aparece no processo um documento que ele está legível, mas está encoberto. Então, a gente não consegue aferir o que foi aquele gasto. Outra questão que tem que ter muita atenção é que todo documento fiscal comprobatório ele tem que ser emitido em nome e CNPJ do partido. O documento idôneo é, em regra, nota fiscal, mas também cupom fiscal, e no caso de locação, pode ser fatura, a recibo em alguns casos também, no caso de prestação de serviço de pessoa física. Mas, em regra, bens e serviços fornecidos por pessoa jurídica é a nota fiscal. Outra questão muito importante, porque a gente tem que aferir a compatibilidade do gasto com o rol de possibilidades de uso de fundo partidário, é a descrição detalhada do gasto. Algumas vezes, no documento fiscal consta apenas despesa e não há a discriminação. Então, nesse caso, também nós não aceitamos. E também tomar muito cuidado de não gastar irregularmente com pagamento de multas ou juros, porque isso a resolução expressamente veda.
A terceira categoria de falhas bastante comum é a divergência na movimentação financeira. O partido não lança todas as receitas e todos os gastos que constam da prestação de contas no SPCA. Então, nós fazemos esse cotejamento, quanto que o partido declarou de receita financeira e de gastos financeiros com o que tem no extrato bancário e verificamos se há alguma divergência. Outra falha bastante comum, e isso tem que prestar atenção porque 2022 foi ano eleitoral, é não lançar na prestação de contas anual todos os gastos e todas as receitas que já foram declarados lá nas contas de campanha. A conta anual, como a Denise falou, ela consolida toda a movimentação do exercício. Nós não vamos reanalisar os gastos e a receita de campanha, mas eles têm que integrar a prestação de contas anual. Inclusive, sobra de campanha recebida e dívidas de campanha assumidas pelo partido. E no caso de as que foram pagas ainda durante o exercício 2022, elas vão fazer parte desse exame da movimentação financeira. Então, o SPCA, vocês já conhecem, porque ele é de uso obrigatório já há vários anos. Ele é tanto para esse registro concomitante de receitas e gastos e de doações a partidos e candidatos. Em várias funcionalidades do sistema é possível a inclusão de documentos comprobatórios, não é apenas de receitas e gastos. Todos os documentos comprobatórios, eles têm que estar digitalizados em formato OCR. O sistema também é usado para emissão de recibos de doação, para a elaboração da prestação de contas anual, e todas as funcionalidades do sistema estão detalhados no guia do usuário, que ao final a gente deixa o endereço para acesso. Nessa fase que a gente está de vésperas do prazo final de entrega, uma funcionalidade muito importante do SPCA é a funcionalidade relatórios, porque ele permite a emissão de relatórios para a conferência de movimentação financeira, de gastos e de receitas. Recomendo fortemente que sejam utilizados. Ao final, depois de lançar todas as receitas, todos os gastos, inserir toda a documentação comprobatória no sistema, vai ser acessado esse módulo que é pendências de encerramento do exercício para gerar a prestação de contas. Então, basta clicar em pendências de encerramento do exercício, o sistema vai fazer uma verificação para ver se tem pendências impeditivas ou não impeditivas do encerramento. Se não houver pendências impeditivas do encerramento, clicar em encerrar a prestação de contas. Daí tem a possibilidade de escolha de dois tipos. A prestação de contas sem movimentação de recursos, que só é possibilidade para órgãos partidários municipais, ela não está aberta como possibilidade para os estaduais. E a prestação de contas completa, que é quando o partido tem recursos financeiros ou financeiros estimáveis em dinheiro. Então, após o encerramento da prestação de contas no SPCA, automaticamente vai ter esse peticionamento do SPCA no PJE. Vai ser autuado o processo de prestação de contas e todos os demonstrativos do SPCA e os documentos juntados nas várias funcionalidades do sistema serão integrados ao PJE. E a declaração de ausência de movimentação de recursos, quando usada por órgão partidário municipal, além dos documentos juntados no SPCA, também serão integrados ao PJE. Essa é a nossa página de consulta do PJE na internet. E é importante, mais uma vez, destaquei aqui a perguntas e respostas, que fala da autuação automática e de onde consultar o número do processo, que pode ser tanto no módulo de encerramento lá do SPCA, quanto no Divulga SPCA, ou consulta pública. Uma dúvida que a gente ainda recebe é que se é necessário imprimir os demonstrativos para juntar. Não é mais necessário imprimir, assinar, digitalizar como era antigamente, porque o próprio sistema faz essa integração automática, ele junta já automaticamente. Então, como eu disse, o número do processo após a autuação fica disponível no módulo de encerramento e no Divulga SPCA.
O SPCA, ele permite, nos seus vários módulos, que toda a documentação comprobatória seja juntada ao próprio SPCA e depois integrada ao PJE. Mas caso falte algum documento, nesse prazo de 5 dias da autuação, é possível juntar o comprovante de remessa da escrituração contábil digital, quando o partido entrega, o parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal, que nesse caso tem que ser assinado e digitalizado com assinatura, porque ele não é um demonstrativo gerado pela SPCA, então esse tem que ter assinatura. Caso o partido tenha recebido recurso de origem não identificada ou de fonte vedada, pode ser apresentado já a guia de recolhimento da União, comprovando o recolhimento ao Tesouro, e também instrumento de mandato para a constituição de advogado, tanto do partido quanto dos responsáveis. Se teve mudança dos responsáveis partidários, tanto os responsáveis em 2022 quanto os responsáveis atuais. Também a certidão de regularidade do CRC, do contador, e se eventualmente faltou algum documento que o partido percebeu depois de encerrar o SPCA que faltou, tem ainda a possibilidade de juntar aqui, documentos fiscais comprobatórios. Todo esse cuidado durante o exercício de lançar as receitas e os gastos no SPCA, a partir da documentação fiscal, a partir dos recibos, a partir do extrato bancário, evita a necessidade de reabrir o sistema para fazer correções. Porque a reabertura do sistema, ela existe como possibilidade, né? Para o cumprimento de diligências ou para correção e complementação de informações. Exige uma decisão da autoridade judicial fixando um prazo de reabertura, e ao final do prazo de reabertura, ou dentro do prazo de reabertura, depois que o partido finaliza os lançamentos, é feito esse encerramento, ou pelo partido ou automático, e a juntada da prestação de contas retificada e dos documentos ao PJE. Essa é o Divulga SPCA, onde tem a divulgação. O Divulga SPCA é o módulo externo de consulta do SPCA Cadastro. Então, todas as prestações de contas desde 2017, elas estão disponíveis na nossa página da internet, nesse Divulga SPCA. Agora, uma situação que a gente tem visto nos últimos anos, que é a questão da prestação de contas no caso de fusão, incorporação ou extinção de partidos políticos. Ela é regulada nos artigos 62 e 63 da resolução. Ela tem um prazo diferenciado. O prazo é 90 dias a partir da averbação do estatuto. Também é feita pelo SPCA, mas ela exige providências e documentos adicionais. No caso de fusão de partidos, a responsabilidade pela prestação de contas é do partido derivado da fusão. Tem que ser comprovada na prestação de contas a transferência de saldos contábeis do partido fundido para o novo partido. E tem que ser comprovado também o cancelamento das contas bancárias e do CNPJ dos partidos fundidos. Tudo isso, na prestação de contas dos partidos fundidos, a gente analisa. No caso de incorporação de partidos políticos, a responsabilidade pela prestação de contas do partido incorporado é do partido incorporador. Também tem que ser comprovada a transferência dos saldos contábeis do partido incorporado ao incorporador e o cancelamento das contas bancárias e do CNPJ do partido incorporado. No caso de extinção de partidos políticos, a responsabilidade é dos dirigentes do partido extinto e tem que ser comprovado, sob pena de responsabilidade civil e penal, a devolução dos recursos do fundo partidário que eventualmente o partido ainda tenha disponíveis e os bens e ativos adquiridos com recurso do fundo partidário. Devolução ao Tesouro Nacional. A nossa página na internet é o nosso principal meio de divulgação de orientações aos partidos políticos. A gente tem as normas conforme a vigência ou exercício, tem o link para os sistemas, tem link para o guia do usuário e para as perguntas frequentes, que são os principais materiais que eu recomendo que sejam consultados.
O guia do usuário detalha todo o acesso ao sistema, os problemas mais comuns de acesso, todas as funcionalidades do sistema, inclusive o encerramento da prestação de contas. E o Perguntas Frequentes é uma compilação de perguntas que a ZEPA do TSE recebe e eles publicam na página da internet, para acesso a todos. Uma questão que a gente recebe muito no suporte são os problemas de acesso ao SPCA. Quando o partido vai fazer a qualificação do exercício no SPCA, o sistema ele faz um batimento, uma validação de informações, porque o acesso ele é feito a partir dos dados do partido e do presidente do partido. Então, o sistema ele vai procurar a validação dos dados do partido e do presidente, tanto no sistema de gerenciamento de informações partidárias, quanto no cadastro eleitoral, quanto na Receita Federal. Então, é muito importante, quando vai ser feita a qualificação do exercício financeiro, que o partido atente, se surgir algum tipo de mensagem de erro, fazer a verificação nesses sistemas e fazer a correção da informação no sistema. O mais comum são problemas, divergências relacionadas ao SGIP. Com relação ao suporte técnico, como a gente costuma falar todo ano, a nossa orientação é sempre orientação de acordo com o que está disposto na norma. Nós não podemos responder questões que tratem de caso concreto, nem de interpretação de lei, porque é competência privativa do tribunal responder consultas. Muito obrigada a todos e todas. Temos algumas dúvidas já? Nós vamos agora iniciar a resposta às dúvidas que foram e estão sendo encaminhadas pelo e-mail específico da reunião de hoje, né, já divulgado. Então, vou começar por uma pergunta bastante frequente que já identifiquei em diversas consultas provenientes dos diretórios municipais que não tiveram movimentação de recursos durante o ano de 2022. São diversas questões tratando da mesma matéria, que é a necessidade ou não de prestar contas. Então, vamos esclarecer. A obrigação de prestar contas, ela é universal. Todos os partidos políticos devem prestar contas em todas as eleições e em todos os anos em relação às contas partidárias anuais, independentemente de terem ou não movimentação de recursos. Na hipótese dos diretórios municipais de partido político, a lei permite que eles apresentem uma declaração de ausência de movimentação de recursos. Mas muita atenção, esta declaração de ausência de movimentação de recursos, ela precisa ser produzida no sistema de prestação de contas anual. Caso contrário, o partido será apontado como inadimplente, ou seja, como omisso, como devendo as contas ainda à Justiça Eleitoral. E esta declaração, ela precisa ser instruída com, sim, a participação de advogado e contador. Também é uma questão que nos foi submetida. A declaração de ausência de movimentação de recursos, ela não é um mero documento para dar ciência à Justiça Eleitoral que segue imediatamente para o arquivo, por exemplo. Não. O que nós temos na Justiça Eleitoral, diante da obrigação constitucional de todos os partidos políticos prestarem contas, é a autuação de um processo de prestação de contas sem movimentação financeira, que se inicia com essa declaração de ausência de movimentação de recursos. Daí a importância da participação de advogado, contador, porque estas informações serão confirmadas pela Justiça Eleitoral. Este processo ele vai ser submetido a um edital de eventual impugnação, a instrução com extratos bancários eletrônicos que tenham sido encaminhados pelos bancos à Justiça Eleitoral, com informações relacionadas ao recebimento de recursos públicos, por exemplo, fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha e toda sorte de informações que a Justiça Eleitoral dispuser. E há uma consequência bastante danosa no caso da prestação de informação falsa. Quando nós tivermos uma movimentação
estimável em dinheiro ou uma movimentação financeira e não houver a prestação de contas. É possível que os responsáveis pela declaração falsa sejam responsabilizados, inclusive na esfera criminal. Então, é claro, não estamos tratando de intenção de omitir informação à Justiça Eleitoral, mas às vezes de desconhecimento mesmo. Por vezes, o partido político, em nível municipal, ele interpreta que como ele não recebeu recursos financeiros e como ele não gastou financeiramente, ele não deve contas à Justiça Eleitoral. Mas é preciso verificar se não há nenhuma arrecadação de recursos estimável em dinheiro. Se não há o recebimento de doações de bens ou doações de prestação de serviços, por exemplo. E aí nós já podemos identificar a seguinte situação. Se no ano anterior o partido político apresentou uma prestação de contas, também sem movimentação de recursos, mas com advogado atuante, com contador atuante, que não foram pagos, mas cujos serviços foram doados, no exercício passado já há a doação estimável em dinheiro desses profissionais. Então, nós já não temos uma declaração de ausência de movimentação de recursos. Então, a nossa orientação para os senhores é que verifiquem com cautela se de fato não há nenhum recebimento de bens ou serviços e, havendo o recebimento destes bens ou serviços, que os senhores efetivamente informem à Justiça Eleitoral aquilo que receberam e a Justiça Eleitoral examinará sem nenhum problema, nem para nós examinando, nem para partidos políticos também. Uma outra dúvida que pude verificar enquanto a colega Ivete explanava diz respeito à vigência dos partidos políticos. No caso de um partido político ter a sua vigência limitada a 2, 3 meses no exercício e não há sequência deste partido político. Era uma comissão provisória que não se restabeleceu. Então, ela tem 2 meses de funcionamento, 3 meses de funcionamento. As contas destes 2 meses ou 3 meses de funcionamento são devidas. Só que como o partido político não está mais vigendo, quem tem a obrigação de prestar contas é o diretório partidário hierarquicamente superior. No caso do diretório municipal, que não tem mais vigência, será o diretório estadual ou os seus sucessores, caso já haja uma nova comissão provisória constituída, um novo partido em funcionamento naquele município. O que mais temos de dúvida? Vamos verificando aqui se há algo diferente daquilo que já colocamos. Percebo que a maior parte das dúvidas é em relação à obrigação ou não de prestar contas quando não há movimentação financeira. E gostaria também de ressaltar a todos os senhores que no TRE o suporte de contas ele é destinado aos diretórios estaduais de partido político e às nossas zonas eleitorais. Os senhores precisam buscar as informações de nível operacional, mesmo normativa, se estiverem em diretórios municipais, junto às suas zonas eleitorais, e estas, em caso de qualquer dificuldade, aí num suporte de segundo nível, o TRE também atende, claro, estas dúvidas. É uma questão material de possibilidade real de responder e dar suporte efetivo a todos os senhores. Não seria possível que uma unidade, às vezes tão pequena, pudesse fazer esse trabalho. Há uma dúvida também, creio que já respondi, mas posso voltar a ela, se é necessária a presença de contador e advogado na declaração de ausência de movimentação de recursos. Sim, porque nós teremos, na verdade, um processo de prestação de contas sem movimentação de recursos e não uma mera declaração, e este processo precisa da instrução desses profissionais até para ter validade, né, e eficácia no exercício do direito de contraditório, ampla defesa, porque estaremos num processo judicial. Alguma dúvida diferente, Ivete, que tenhas detectado? Microfone. Sim. Desculpe, Ivete. Há uma dúvida também sobre a hipótese de ter pago, eventualmente, de forma incorreta, com recursos públicos, juros, e o que fazer antes da prestação de contas, né? O que fazer antes da prestação de contas é recolher esses valores ao Tesouro Nacional, por uma guia de recolhimento da União, que pode ser obtida junto à zona eleitoral respectiva, caso seja um diretório municipal, pode-se obter lá a informação. Na verdade, qualquer erro que, eventualmente, o partido político identifique antes
da prestação de contas, ele pode sim tentar sanar, antecipando uma eventual consequência, porque a devolução desses recursos que vão ser considerados como utilizados irregularmente, ela incidirá sobre essa devolução, atualização monetária, juros de mora, e isso tudo será, então, evitado. Ivete, o mesmo consulente pergunta como obter uma nova senha de acesso ao SPCA. Ok. A nova senha de acesso, eu recomendo consultar o guia do usuário do SPCA, que ele tem todas as orientações sobre acesso, tá? Tem a opção de esqueci minha senha, ou em último caso, pode abrir um chamado, mas seguindo o guia do usuário, consegue recuperar a senha. Até mais rapidamente, né, Ivete? Mais rapidamente. Há uma outra questão específica sobre o SPCA, que é uma pergunta do local para inserir o comprovante de ECD, parecer da comissão executiva e a certidão de regularidade do CRC. Isso consta também no guia do usuário, né? Consta do guia do usuário, item 5.4, já direcionando a consulta. Ok, ótimo. O consulente já fica com a resposta já abriu o guia do usuário. Precisa. Há uma outra pessoa dizendo que, quando acesso ao SPCA, somente aparecem as prestações de contas de 2020 e 2019, e que ele gostaria de realizar a declaração de ausência de movimentação de recursos para 2022 e não encontra esta opção ao fazer o login. Provavelmente não há uma prestação de contas de 2021, mas pode esclarecer, por favor, Ivete. Para surgir o exercício, tem que ser feita a qualificação do exercício. Não toca por causa Tem que ser feita a qualificação do exercício que quer prestar contas. Cada exercício tem que ser aberto na SPCA. Isso. Há uma questão também, ainda operacional, sobre se o SPCA tem a função de gerar o HTML para poder ser lido pelo programa do ECD da Receita Federal. Desconheço. Eu creio que não. Pelo seguinte, porque o SPCA, ele é um sistema voltado exclusivamente à prestação de contas à Justiça Eleitoral. A ECD, que é a escrituração contábil digital, é uma obrigação que todas as pessoas jurídicas têm, e aí há uma exceção, há exceções, né, e limitações, mas reguladas diretamente pela Receita Federal. Então, é junto à Receita Federal que essa informação precisa ser buscada, por gentileza. Desconto em conta corrente de tarifas bancárias pode ser considerado movimentação financeira? Deve. É um gasto partidário com as tarifas bancárias que precisa ser declarado também. Pode haver doação de honorários contábeis e advocatícios? Do ponto de vista da legislação eleitoral, não há vedação. Mas, do ponto de vista do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, a doação de honorários advocatícios não é possível. Mas esta é uma infração que, caso ocorra, vai ser verificada diretamente pela seccional da OAB e não pela Justiça Eleitoral. Deixa eu ver se há mais alguma coisa diferente que nós não tenhamos respondido. Sim, há uma pergunta sobre se esta reunião ficará gravada e se ficará disponível. Sim, ao final da reunião, todos os materiais que nós, inclusive, utilizamos aqui de exposição estarão na página referenciada pela colega Ivete, na página de internet do TRE de Santa Catarina, www.tre-sc.jus.br, em partidos políticos, contas partidárias, todos os materiais estarão lá. E a reunião propriamente dita, tudo que nós estamos aqui falando, estará no canal do tribunal no YouTube, que é onde os senhores já estão assistindo esta reunião. Podem verificar depois sem problema nenhum. Creio que não identifiquei mais nada diferente que nós pudéssemos responder aqui, Ivete. Também não vi nada diferente. Não? Então, nosso agradecimento a todos os dirigentes partidários que nos acompanharam até aqui, os profissionais da contabilidade, da advocacia, assessores financeiros, estejam sempre à vontade para buscar junto à Justiça Eleitoral as informações que precisem. Nós trabalhamos no sentido de divulgar o maior número de informações possível diretamente na página de internet
do TRE. Por gentileza, busquem as informações lá, busquem os guias de usuário, as perguntas frequentes. E no caso dos diretórios municipais, havendo dúvidas operacionais, encaminhem, por gentileza, em primeiro momento, a sua zona eleitoral respectiva. E, em segunda instância, caso a zona eleitoral tenha alguma dificuldade de atendê-los, nós estaremos aqui para prestar suporte à zona eleitoral, mantendo essa comunicação direta da Justiça Eleitoral com cada esfera partidária. Muito obrigada a todas e a todos que nos acompanharam até aqui. Ivete, gostaria de complementar alguma informação? Só agradecer a participação de quem acompanhou a reunião e dizer que estamos à disposição. Muito obrigada.